Beleza? Como havia prometido no vídeo anterior, até troquei de camisa aí para fazer uma diferença, né? Eu falo de direito de uma forma que o povo entenda. Meu escritório fica em Guaianazes. Quem não sabe, Guaianazes é a curva de rio, é o final da cidade de São Paulo, na Zona Leste, que faz divisa com a cidade de Ferraz de Vasconcelos. Então a população é bem carente e tal, e a gente tem que dar uma atenção especial, muito especial, que às vezes a Defensoria Pública nem tem condições de chegar. Vou dar um exemplo aqui que é complexo, assim, eu nunca tinha pegado uma situação dessa. Eu estou no escritório, chega um senhor cego, gente, cego, que ele foi na defensoria. Esse ano estou fazendo defensoria, nunca tinha feito. É outro mundo. Cego, entrou dentro do escritório, minha cliente viu, colocou ele na cadeira, tal. Aí comecei a conversar com ele falou da cegueira dele, parou de trabalhar desde 2012, está com glaucoma. Era um caso que a filha de 14 anos, a mãe pedia a filha de 17 anos. Ele já tinha 2 filhos com essa mulher, 2 maiores inclusive. E a menina pedia o reconhecimento de paternidade e pedia mais pensão alimentícia. Falei, tranquilo, eu fui bem sincero, você reconhece a paternidade dela? Ele falou, reconheço, é que a mãe, na época, havia briga, a gente era casado, etc. E casado não, vivia união estável, e não deu pra gente reconhecer a união, reconhecer a união e fazer a certidão de nascimento. Beleza. E aí, gente, poxa, eu falei, eu preciso de documentações, né? E documentação, ele não enxergava, assim, é uma judiação. Aí eu falei, eu posso verificar aqui? Ele falou, doutor, pode ver aí. Aí peguei aqueles documentos numa pastinha e fiquei vendo o que eu precisava e falei, olha, precisa de outros documentos, tal. Aí ele falou, doutor, minha conta de luz está cortada. Ele é cego, ele não vê claridade, né? Aí ele falou, minha conta de luz está cortada, não tenho como eu ver e tal. De dia eu vou ver se minha mãe, a mãe dele tem 80 anos. Olha a situação, ele tinha 58. A mãe dele tinha 80 anos. Ele falou, vou ver se minha irmã, eu ligo para minha irmã, peço para a vizinha ligar para a irmã dele ir lá procurar os documentos. Eu falei, tudo bem, só que o senhor não precisa vir ao escritório. O senhor avisa que eu dou um pulo lá na casa do senhor. Não é serviço meu de advogado, normalmente faço isso para pessoas particulares, mas aquele caso ali era um caso, gente, sui generis, era o único que até hoje, em 10 anos de advocacia, eu peguei com relação a essa deficiente cegueira, que tem outros clientes que são deficientes, hospitalizados, entendeu? Que a gente vai na casa, idosos. Poxa vida, eu tenho uma cliente que eu fui socorrê-la lá em Itu, hein? Eu fui lá, acho que 150, 200 quilômetros daqui. Então, fui lá, busquei a documentação, pedi no dia para minha secretária levá-lo, ensinei ela como que conduz um deficiente visual, e ela levou no ponto de ônibus, conversou com o motorista, colocou ele no ônibus, o motorista ia deixar ele na estação de Guaianazes para ele pegar acho que uma van, né, uma perua lá, ou outro ônibus e ir para a casa dele, para vocês verem a dificuldade, né? Acho que muitos advogados não sabem nem o que é isso, tá? Eu sou aquele advogado que eu posso comer num restaurante chique, que minha mãe me ensinou como colocar os talheres, tal, desde pequeno. Como eu posso, por um outro lado, eu como lá com os peão, porque meu pai é um peão, certo? Trabalhou em obra, então eu tenho isso. Eu também fui do exército, fui da PM, então não tem essa, do rico, do pobre, o tratamento é o mesmo.
A questão é que o deficiente eu dou mais atenção, né, para ele. Essa é a questão. Mas vamos, queria contar isso para vocês e dividir. Então, meu remedinho para dormir aqui já está fazendo efeito. Quero falar disso daqui. Cadê a Bruna? Aqui. É o seguinte. Em 2016, foi 2016, deixa eu ver. Foi 2016. 11 de março de 2016. O que acontece? A minha cliente, ao chegar na sua casa, deparou com 2 homens. Isso daqui quem está escrevendo é o Tribunal de Justiça. Tribunal não é o fórum aqui perto da casa de vocês. Não é o fórum regional, não é o fórum da cidade que chama comarca, tá? Isso aqui é o tribunal. Quando você acontece algo, uma decisão na comarca, você recorre para o tribunal. Beleza? Entenderam? E aí, o tribunal, quem julga? É um juiz? Não, são 3 desembargadores. Eles já foram juiz, agora eles são desembargadores, são acima do juiz. O que acontece? Narra aqui. De acordo com a narrativa inicial, ou seja, de acordo com o que eu coloquei representando minha cliente, no dia 11 de março de 2016, a autora, que é minha cliente, ao chegar à sua casa, se deparou com 2 homens que se identificaram como funcionários da empresa, com a empresa Sabesp. Sabesp, empresa de água. Ambos de crachá, os quais alegaram que precisava ver o relógio de água na casa. Olha o golpe, gente, acontece isso. Pois a empresa Sabesp estaria multando os moradores que apresentavam irregularidades no relógio, no valor de 15 mil. Ou seja, faz gato, tem que pagar 15 mil para a Sabesp, é a multa, certo? Mas que poderia ser feito um acordo com aqueles fiscais que são de uma empresa terceirizada. A autora não possuía quantia em mãos naquele momento e, portanto, informou-lhes que queria pagar depois. Entretanto, os funcionários coagiram a autora e ameaçaram. Olha só o que aconteceu. No dia seguinte, os mesmos funcionários, com carro adesivado da Sabesp e crachá, retornaram num veículo Uno, identificado como da Sabesp, empresa ré. Acrescentou que após avisar que ainda não possuía o dinheiro, a minha cliente falou, não possui o dinheiro, passou a sofrer ameaças de um terceiro funcionário. Além disso, neste mesmo dia à noite, 5 pessoas em um veículo cadete apareceram em sua casa armados. Vejam isso, o absurdo. A Sabesp, empresa de saneamento básico, contrata empresas terceirizadas, empreiteiras, para fazer aqueles tipos de colocar cavalete, fiscalização, etc. O que acontece? É isso daqui que vocês estão vendo. Apareceram lá 5 pessoas em um veículo cadete armado em sua casa, na intenção de falar com o responsável. Ela, minha cliente, acionou o 90 e mais tarde eles foram presos, houve uma perseguição, foram presos e condenados, não sei se é 6 ou 7 anos, certo? Aí, o juiz diz o seguinte, não o tribunal, o juiz lá de Poá, cidade de Poá, comarca de Poá, ele diz o seguinte, horas, era uma empresa terceirizada, então a Sabesp não tem nada a ver com isso. Julgo improcedente, ou seja, a minha cliente, a Sabesp não tem culpa nenhuma e a minha cliente não sofreu dano moral nenhum, sendo ameaçada, 5 homens invadindo a casa dela armados e a polícia sendo acionada, prendendo, troca de tiro. O juiz falou que tá tudo normal e ela perdeu a ação em primeira instância. Eu recorri. Veja o que o desembargador e os 2 outros desembargadores falaram, que são 3 juízes. Desejar conseguirem a responsabilidade da Sabesp pela reparação do prejuízo causado.
Isto porque, muito embora a apelada sustente que os danos foram causados por terceiro, ou seja, a Sabesp fala, foi os terceiros lá que a gente contratou, não tem nada a ver com nós. E não por falha de prestação de seus serviços, restou suficiente demonstrado no processo criminal que eles agiam perante a cliente como funcionários da ré, ou seja, como funcionários da Sabesp, sendo condenados em processo criminal. Haja vista que a própria Sabesp confessou que os delinquentes prestavam serviço para uma empresa contratada por ela. Desse modo, a alegação de que a Sabesp não possui qualquer responsabilidade pelo evento e pelos fatos narrados são exclusivamente de responsabilidade de terceiros. Evidente que para a realização da visita técnica com carro de uniforme da empresa ré, os criminosos tiveram acesso ao sistema interno da empresa. Para eles irem lá no lugar, na casa da minha cliente, eles tiveram acesso da empresa. A empresa forneceu isso para ele, os dados da minha cliente para ele. Uma vez que sem tais instrumentos, ou seja, sem tais dados, não teriam como se passar por funcionários. E se algum modo tiveram tal acesso é porque alguém de dentro da Sabesp possibilitou. Aí vem. Deixa eu resumir aqui. Aí vem. Diante da gravidade dos fatos narrados, estes devem ser reparados de forma proporcional. Com isso, a indenização deve ser fixada em quantia equivalente a R$ 25.000, suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor, que é a Sabesp, o dever de aprimorar a prestação de seus serviços, que são maus. Assim, pelo meu voto, que é o relator, dá provimento ao recurso a fim de condenar a Sabesp ao pagamento de quantia de R$ 25.000 a título de danos morais, com correção monetária da tabela do Tribunal de Justiça a contar dessa decisão, bem como juros de mora de 1% ao mês, como está no... Por que juros de 1% ao mês? Não aplica essa taxa Selic, não aplica juros de banco, juros de cheque especial, que agora vai zerar, né? Nem de cartão de crédito, porque o Código Civil coloca juros de 1% ao mês nas ações judiciais, ok? Menos ações da Fazenda Pública, quando você processa o Estado, 0,5% ao mês. A contar da citação, eles foram citados em 2016, então aqui desses 25 mil, você coloca mais 2016, 4 anos, então vamos lá, um ano tem 12%, depois mais um ano 12%, 48, gente, 48% em cima de 25 mil, ou seja, no mínimo aqui 12 mil de juros, fora a correção. Diante da sucumbência, condena o réu ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% no valor da condenação. Sucumbência é quando uma parte perde o processo, a Sabesp perdeu aqui, certo? Então eu vou pegar esses 25 mil, vou colocar, chutando aqui por cima, 48% de juros em cima dos 25 mil, mais a correção monetária a contar da decisão, que é essa decisão aqui, vai dar pouca correção. Então, vamos chutar aí que ela receba, vamos ver, 25, 30, 40 mil reais. Desses 40, o juiz mandou pagar 10% de honorários advocatícios. Quem vai pagar? Minha cliente? Não, minha cliente é um contrato com ela. Isso aqui se chama sucumbência. A Sabesp, além disso, vai ter que me pagar 4 mil, vamos lá, se é 40 mil, condenação, 4 mil reais. Entenderam? Então, para resumir, fiquem atentos a pessoas que batem, pessoas com adesivo lá, Sabesp, Eletropaulo, eu não sei como chama as empresas do Rio, CEMIG em Minas,
Fiquem atentos com isso, porque as empresas estatais, esse tipo de empresa, eles contratam empresas terceirizadas para colocar o cavalete, ligar, desligar o relógio, tal, tal. E aí, muitas vezes essa empresa terceirizada comete crime, como foi aqui. Ou seja, falar, meu, acho que você tem um gato aí, seu relógio está com problema, e se você não pagar isso eu vou te multar. No próximo vídeo eu vou chegar nisso, que vai ser com relação à energia elétrica, da Eletropaulo de São Paulo. Então, o que vocês devem fazer em caso, não tenho dinheiro agora, vai ser depois, se o relógio está certinho, tudo está certinho, chame a polícia. Marca um outro dia, faça como ela e chame a polícia. A polícia vai prender eles, levar, e você procura um advogado civil que ele vai entrar com essa ação. Tá bom? Eu, para entrar com essa ação, eu tive que levantar o processo criminal, porque eu sou advogado criminalista também. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que você é criminalista e faz a parte civil? Eu fui policial militar. Eu tenho pós-graduação no Ministério Público, ou seja, só onde denuncia crime, certo? Além disso, eu trabalhei muito na rua, e quando a gente pegava esse tipo de caso, a Sabesp antigamente não era terceirizada, a Sabesp chamava a gente, nós iríamos, ficávamos preservando o local, vinha a polícia técnico-científica, tirava a foto e fazia a perícia. Isso mudou, entendeu? Então eu sei o caminho, tá? Fui policial, então sei a prática criminal tranquilamente, fora os cursos de especializações, simpósios, etc, tá? E eu adoro pegar o civil, porque o civil demora, mas dá indenização e dá um retorno. Tá bom, pessoal? Fiquem atentos a alguém que bater lá na sua casa, falar, eu quero ver o relógio. Por isso que hoje os relógios estão ficando do lado de fora, para que eles não tenham acesso, mas casas antigas eles querem ter acesso. Fiquem atentos, peça a identificação correta, senão você pode passar por isso, principalmente mulher, tá bom? Depois desse caso aqui, isso aqui agora a gente vai entrar com trânsito em julgado, vai entrar com execução para fazer o pagamento. Com 6 meses recebe. O que eu falo para vocês? Tomem cuidado, não põe qualquer um na sua casa não, tá bom? Obrigado e boa noite. Agora eu vou tirar essa camisa, colocar uma outra e vou falar dos esquemas, os esquemas que a Eletropaulo faz, a Bandeirantes faz e as empresas de tecnologia não, as empresas de eletricidade, distribuidoras de eletricidade faz, tá bom? Obrigado, espero que vocês entendam direito, certo? Esse é o direito dia a dia, por isso que é legal o processo civil, porque você abrange tudo que vocês imaginam é processo civil. Vou entrar com divórcio? Envolve processo civil. Vou entrar com uma ação de guarda, é processo civil, que é família, é direito civil. Contratos, direito civil. Isso daqui é minha cliente é consumidora, tudo direito civil. Criminal é exceção, por isso que fala direito privado. Quando você vê direito privado, o que é direito privado? É o direito do cidadão. Já quando é uma esfera criminal, é um direito público. Tá bom? Então é isso. Eu tento falar de uma forma menos técnica e que atinja mais as pessoas. Busquem o direito de vocês. Existe uma ideia. Tem muito advogado, realmente. Hoje minha mulher estava passando com ela aí e ela falou, só escritório advogado, escritório. Eu ainda vou fazer um vídeo demonstrando, mas eu quero pegar a lousa, demonstrando
como que é advogar. Ele sai da faculdade já devendo, entendeu? Se ele não tiver um pai, alguém que patrocina, já era, meu, quebra, quebra. O cara tem que ralar muito. Eu ralei muito com um sapato furado no início. Mas estou aqui, estou bem, estou sossegado. Então, é isso. Minha intenção é ajudar, orientar vocês, para que vocês não tomem Pelé, bonde aí e fiquem, como os cariocas dizem, bolado. Aqui a gente fica ficando perrengue, né? Em São Paulo a gíria é outra, para que vocês possam não tomar chapéu. Ainda vou falar chapéu de advogado, vou falar de um monte de coisas, para que vocês fiquem mais espertos e quando procurar um profissional que vocês confiem. Não confiou, não adianta. Eu mesmo, eu tenho cliente que fala, não gostei do seu trabalho porque a minha amiga num processo igual ganhou. Só que no processo igual, o que acontece? Quem está lá é um outro juiz. Cada juiz tem a sua cabeça, certo? Tem processo que eu falo assim, o próximo que eu vou colocar para vocês, eu achei que seria um processo que a gente ia perder. Mas ganhamos. Tá bom? Porque isso é entendimento. Isso é entendimento. Tá bom? Então valeu, galera. Obrigado. Boa noite. Já são 1h54 da manhã do dia 7/1. Eu tô de férias, mas resolvi vir aqui pro meu apartamento. Tem um apartamento aqui em Mogi. Na paz, durmo sossegado e dá para eu trabalhar e conseguir passar as coisas para vocês. Beleza? Valeu.